Então vamos lá. O que é preciso para escrever um livro? Existem alguns pilares que ajudam, ao escritor a produzir livros e a tornar sua escrita melhor e mais rápida, mais prática. O primeiro pilar seriam os fundamentos da ficção. E aqui nesse mapa mental eu tracei alguns ramos, algumas ramificações desses fundamentos da ficção. Lá no topo a gente tem o nosso estilo como escritor, que a gente desenvolve a partir do momento que a gente tem um autoconhecimento das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas preferências, aquilo que a gente gosta e aquilo que desgosta, aquilo que é incompatível com o nosso estilo. E isso tudo gera a nossa visão de mundo, a visão de mundo do autor. E é isso que a gente vai trabalhar, é com isso que a gente vai trabalhar na nossa escrita. E, além disso, a gente precisa conhecer os elementos da história. A história é composta por diversos elementos, eventos, beats, cenas, as sequências, até chegar nos atos, e até chegar à história, que é um conjunto desses atos. A gente precisa conhecer o clássico para a gente conseguir desenvolver outros designs do evento, como a mini-trama e a antitrama. A gente precisa conhecer um pouco da narrativa, o que compõe a narrativa, como que a gente chega até ela, qual o gênero literário que a gente está trabalhando, quais as dimensões da história que a gente está criando, para a gente chegar até uma visão detalhada do mundo dessa história, os personagens que a gente vai criar, seja o protagonista, o antagonista e os secundários, o foco narrativo que a gente vai trabalhar, o tipo de narrador e até quando a gente vai intervir com a nossa voz do autor. E nesse meio tempo tem as ferramentas que vão nos ajudando a desenvolver todas essas ramificações, ferramentas como a premissa, a storyline, os arquétipos, o arco do personagem, a ficha do personagem que a gente vai organizar, onde a gente vai organizar os nossos personagens. A gente consegue depois, com todas essas informações, fazer uma sinopse, seja para a escrita ou para a publicação do livro, para o leitor conhecer um pouco o livro. E esses são elementos que vão nos levar ao book proposal, que é uma proposta de publicação que você pode usar para apresentar o seu livro, seja para uma editora tradicional, uma pequena editora, uma editora independente ou para os seus leitores, E mais uma ramificação é a estrutura. A gente precisa conhecer a estrutura de uma história, como que a gente vai estruturar a nossa história, a estrutura de 3 atos, outros tipos de estrutura, como a jornada do herói. A gente precisa definir o ponto de partida, o ponto de chegada da nossa história, saber usar as partes da história para organizar essa estrutura, saber quais são os pontos de virada, até chegar na estruturação das nossas cenas, montar a escaleta, o resumo de cenas de um livro e organizar esse resumo de cenas dentro dos nossos capítulos. E isso vai levar ao quê? Ao nosso plot, ao nosso enredo, que compõe todos esses elementos que a gente viu aqui. Sob isso tudo está o texto. O texto, ele é o resultado disso tudo, desse entendimento do seu estilo, do entendimento dos fundamentos da ficção, do uso de ferramentas e recursos, e com tudo isso você está mais capacitado de escrever um bom texto com uma boa qualidade literária. O segundo pilar é o processo criativo, que é o momento em que você vai juntar os fundamentos da ficção em um passo a passo para te ajudar a escrever de maneira prática. Por quê? Porque quando você tem uma ideia de um livro, ou quando você busca ativamente a ideia de um livro, essa primeira ideia, esse insight, geralmente é só um vislumbre. Ele não tem muitos detalhes. Então, para você tirar o melhor dessa ideia e ter condições de escrever sem bloqueios criativos, você precisa fazer uma pequena investigação dessa ideia. Descobrir um pouco sobre os pilares, as dimensões da história, o gênero literário, período de tempo que você vai trabalhar, a extensão dessa história, onde será essa história, será na Idade Média, Idade medieval, será no tempo contemporâneo, qual o conflito principal dessa história, enfim, você vai preenchendo lacunas para ter uma ideia mais concreta, mais completa para você trabalhar mais na frente. E essa etapa de
deixar a ideia germinar, eu chamo de incubação, em que você vai fazendo pequenas investigações, e quando você faz essa pesquisa, aparentemente parece tudo um pouco aleatório, né? Mas o nosso cérebro, você vai deixando o seu cérebro pronto para fazer essa ideia germinar. E aí o seu cérebro vai fazendo conexões com as informações que você vai coletando. E quando ele finalmente faz essas conexões, você tem momentos eureka, que são momentos de pequenas descobertas, em que começa tudo a fazer um pouco mais de sentido. E aí, quando você tem esses momentos eureka, você precisa fazer os registros dessas micro descobertas, anotar, né, o que você descobriu, né, o que está começando a fazer sentido, só que aí pode ficar ainda um pouco confuso. Então a ideia precisa voltar à incubação, você vai fazer uma pausa, né? Essa incubação é uma pausa. Você pesquisa um pouco, deixa o seu cérebro trabalhar no automático, e aí você vai fazendo conexões. Quando você tiver novos insights, você vai ter novos momentos eureka, né, que são essas pequenas descobertas, e aí então você vai fazendo registros, isso de uma maneira cíclica, né, em que você faz um pouco de pesquisa, faz uma pausa, deixa a ideia incubada, e aí você tem momentos eureka, faz os registros, ficou na dúvida de alguma coisa, volta para a pesquisa, e aí dá uma pausa, deixa a ideia incubada, e você vai ter novos momentos eureka, e assim por diante. Quando você tem uma ideia um pouco mais clara sobre o que você vai escrever, ou seja, você sabe o fato que você vai narrar, você tem uma visão geral de quem vai viver essa história e aonde, você pode começar um pouco, ativar um pouco essa ideia, a trabalhar de uma maneira mais ativa. E aí é a fase de descoberta, que você vai fazer perguntas à ideia que foi incubada, para chegar a uma ideia central, uma ideia geral do seu livro, com esboços de personagens, uma visão geral do seu elenco, uma visão geral do mundo fictício. E aí você vai começar a documentar isso de uma maneira mais organizada e estruturada. E aí, quando você tiver com essa ideia bem clara, o ambiente da sua história bem definido, você começa a ter condições melhores de planejar a sua história. Planejar os fundamentos da ficção relacionados à narrativa e à estrutura. Você vai planejar os 3 atos da sua história, vai planejar a sua escaleta, enfim, diversas questões relacionadas à narrativa, né, à ficha do personagem, ao arco do personagem, de cada um deles, e também relacionadas ao plot, ao enredo do seu livro, os eventos que vão acontecer, quando vão acontecer e como. E depois de todo esse trabalho, você vai reunir tudo que foi documentado, tudo que foi levantado e planejado até aqui e escrever, né? Sentar e escrever usando as principais ferramentas e recursos que você aprendeu, usando técnicas de escrita, e você vai chegar à versão 1 da sua história, a primeira versão dessa história, que ainda precisa ser aprimorada. E aí é o 5º passo, a revisão, em que o próprio escritor faz uma releitura a fim de aprimorar o seu texto, escrever a palavra certa para gerar a emoção que você quer levar para o seu leitor, reduzir erros gramaticais e ortográficos, validar tudo que você planejou em relação à sua narrativa, à sua estrutura, né? Storyline, personagens, o plot, a premissa, a sinopse, validar a sua estrutura de cenas, escrever a primeira página de ouro para cativar de vez aí na primeira impressão o seu leitor e os seus editores, se for o seu objetivo. E aí então a gente faz a lapidação dessa primeira versão do texto para ficar bem redondinho para a fase de edição e publicação do livro. E esse processo ele não é linear, você pode ir avançando e voltando, né? Quando você achar necessidade de fazer novas descobertas, fazer uma pausa para deixar a ideia trabalhar, né, na sua incubação, de repente voltar ao planejamento, fazer alguns ajustes na narrativa e na estrutura, e então voltar a sentar e escrever. Ou seja, é um processo dinâmico em que você pode ir e voltar, né, para então avançar de vez. Então é isso. Esses são os 2 pilares principais para você escrever um livro da melhor maneira possível e mais rápido.